Ensinamento de Meishu Sama. Mundo da grande atmosfera. O mundo espiritual, regido pelo princípio da precedência do fogo sobre a água, e o mundo do ar, governado pelo princípio inverso, a água precede o fogo, estão agora se fundindo completamente, formando um novo mundo da grande atmosfera a envolver a Terra. A alternância entre dia e noite que percebemos com os 5 sentidos corresponde apenas ao ciclo físico. Existe também um período de dia e noite espiritual que transcende o tempo e o espaço. Esse é um dos maiores mistérios do universo. Podemos imaginá-lo como um ciclo que se expande infinitamente. Pode-se dizer que se assemelha ao conceito de vazio no budismo. Esse ciclo espiritual obedece a leis precisas, movimentando-se regularmente ao longo de décadas, séculos, milênios e até dezenas de milhares de anos. Cada grande ciclo é formado por períodos de 3, 6 e 9, totalizando 18 fases. Esse é o verdadeiro aspecto do universo. O ensinamento de Buda, que afirma que o mundo de Miroku surgirá após 5,67 bilhões de anos, não deve ser interpretado literalmente, pois esse número gigantesco não faria sentido na prática. Na verdade, esse valor refere-se ao mesmo princípio profundo e simbólico. A transição da civilização material para a espiritual. Até agora, o mundo da noite foi regido pela Lua. Como a Lua representa água e corpo, essa era foi marcada pelo desenvolvimento da civilização material. Em contrapartida, a era do dia será regida pelo Sol, que simboliza o fogo, espírito, dando origem a uma civilização espiritual. Se analisarmos essa transição sob a ótica do bem e do mal, podemos dizer que na era da noite, a matéria correspondia ao mal e o espírito ao bem. Por conseguinte, a maldade era o elemento principal e a benevolência secundário. Isso criou um mundo de sofrimento semelhante ao inferno. Mas agora estamos entrando na era do dia, em que o espírito prevalecerá sobre o corpo e a civilização se transformará em um local onde o bem será o principal e o mal subordinado. Se a antiga ordem continuasse por muito mais tempo, a humanidade chegaria à beira da destruição. A descoberta da bomba atômica é um claro sinal de alerta dessa crise iminente. No entanto, tudo isso faz parte da profunda providência divina, que está além da compreensão humana. Diante disso, podemos perceber o rumo que o mundo tomará. A profecia de Cristo sobre o fim dos tempos e a chegada do reino do céu refere-se precisamente a essa transformação. Além disso, o princípio que propago sobre a erradicação das doenças, da pobreza e dos conflitos é condição fundamental para essa nova era. A missão de eliminar as doenças. A condição fundamental para o estabelecimento do reino do céu na terra é eliminar as doenças. Deus me confiou a chave para essa solução e meu foco atual está na cura das enfermidades. Esse grande plano divino é uma obra monumental sem precedentes. Como resultado, a civilização passará por uma revolução e entrará em uma nova era. Pode ser difícil compreender essa revelação apenas por meio da leitura deste texto. Contudo, por mais extraordinária que pareça, essa transformação é uma realidade. Como o tempo está acelerando, é preciso que despertem o quanto antes. Há ainda um ponto crucial a ser compreendido. Ao longo dos séculos, a humanidade acumulou impurezas devido à predominância do princípio: o mal governa o bem. Essas impurezas se manifestam de 2 formas: no corpo, na forma de toxinas acumuladas, e no espírito, como as máculas resultantes de ações negativas. Agora, com o aumento da força de Kaso no mundo espiritual, a ação purificadora se intensificará,
levando ao ajuste final. Esse processo corresponde ao juízo final mencionado por Cristo. Aqueles que não conseguirem superar essa fase serão condenados ao desaparecimento eterno. Essa verdade não foi descoberta por mim agora. Muitos santos e sábios já profetizaram milhares de anos atrás. Acreditar ou não é uma escolha individual. No entanto, os milagres que estou manifestando atualmente são provas concretas da veracidade dessas revelações. Por isso, não há motivo para dúvidas. Boa noite, uma boa semana. Hoje, no grupo nosso, né, bastante gente pedindo oração, né? Não sei se vocês perceberam, bastante gente pedindo oração. A lista está cheia de gente que pediu oração, né? E a gente, quando vai fazer as orações, a gente coloca e na parte do Mexamo, Mikami, Mamoritamai, a gente dá aquela paradinha e pede para a medição, para que desça bastante luz para essas pessoas, né? Mas é importante a gente entender que cada um de nós tem essa missão, tem essa atribuição que Meixo Sama nos deu para fazer oração. E para fazer oração, eu não preciso estar aqui no altar para fazer oração. Você está no ônibus, você está na sua casa, onde você está, né? Você faz oração. E a oração não tem que ser necessariamente a Matsunorita, Zen Sanji. A oração é você, sabe, conversa com Deus, se quiser fazer um Pai Nosso, mas o importante é fazer uma oração e mentalizar essa oração para aquela pessoa. Eu acho que isso é importante, porque você está vibrando num outro nível espiritual para que aquela pessoa passe a ter aquela vibração, né? Então a gente tem que entender que quando a gente pede para fazer oração, a gente tem que fazer também, né? Onde a gente estiver, mentaliza, faz oração, entendeu? Às vezes é a pessoa que está no grupo, clica na pessoa, clica na foto, vai já na foto, entendeu? Mas gasta ali 5 minutos de atenção com aquela pessoa, né? Quando a gente dedicava no Brooklyn, a gente dedicou 6 anos lá na Moema, depois virou Brooklyn, e a gente fez criou lá, o ministro lá criou um grupo de oração, né? Então era um negócio mais ou menos assim, punha o nome de todo mundo, cada um vinha, tirava um papel, aquela pessoa que você pegava o papel, você fazia oração com aquela pessoa o mês inteiro, entendeu? Aí o outro pegava, então o pessoal, os membros, frequentadores, cada um pegava o papel, todo dia fazia uma oração para aquela pessoa, porque na verdade está mandando uma boa vibração para a pessoa, a oração, né? Não falando que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que estar sempre pensando nas pessoas e fazendo oração. Às vezes, onde eu estou, a pessoa bota lá no grupo, às vezes estou no meio de uma reunião, alguma coisa assim, então eu mentalizo, eu faço uma oração mental para mandar uma vibração boa para aquelas pessoas, né? Então, eu acho que a gente pode ficar mais atento nisso, né? Porque da onde a gente estiver, a gente pode fazer oração, né? Porque às vezes a gente tem oração, às vezes a oração ela fica às vezes um pouco mecânica, né? Essa oração aqui do Reino do Céu na Terra ela é tão curtinha, vocês já perceberam? Mirokumi Kami, Deus Criador, Renovador dos Três Reinos, Salvador da Unidade, Construtor da Nova Era de Luz. É aí, simplesinho, né? Aí a gente reza, agradecemos a permissão
de receber e ministrar a vossa sublimidade com joelho. Quando a gente está rezando, a gente tem que estar realmente agradecendo. Porque quanta gente não conhece o Jorei, não tem oportunidade de ministrar, não tem oportunidade de receber, né? E a gente acaba de receber um Jorei, a gente fica tão, né, mais felizinho, não fica? Né? Aí a gente reza, perdoai os nossos erros. Mas tem que ser do coração, né? Pedir para perdoar do coração mesmo, porque a gente erra todo dia. Todo dia a gente erra, né? Às vezes você vê uma coisa errada, você não quer nem falar, né? Para não... Mas às vezes a gente não consegue acabar falando, né? Eu estava vindo para cá agora no ônibus, eu fiquei indignado, porque um senhor, né, mais velho que eu, o ônibus parado no ponto, e ele estava assim, uns 10 metros do ônibus, veio dando sinal, e o cara andou com o ônibus. E o sinal fechado ali na Carvalho. Aí ele parou, o senhorzinho, ele não quis abrir a porta. Falei, puxa vida, meu, né? Que malvadeiro. Tudo bem. Aí quando chegou nesse ponto aqui, ele parou 10 metros antes do ponto, porque o sinal estava fechado, tinha um monte de gente, e ele abriu a porta para o pessoal descer. Aí eu fui lá e falei, pô, meu senhor, lá atrás o senhor não abriu para o senhor porque estava fora do ponto. Agora aqui o senhor abre fora do ponto para o pessoal descer. Né? Eu não devia ter falado nada. Porque pega uma pessoa, né? Pega uma pessoa malvada, sabe-se lá, né? E eu já não estou muito bom para correr. Então, né? Mas a gente fica indignado, né? Então, a gente tem que pedir para perdoar os nossos erros, entendeu? E perdoar o erro dos outros também, porque a gente vê que, poxa, você não precisava fazer aquilo, né? Aí a gente pede, purificai-nos do quê? Das nossas influências. Será que a gente tem alguma? Aí a gente pede para purificar, o que ele vai fazer? Vai purificar. Você pediu, todo dia você reza e pede, ele vai purificar. Né? Aí pede para despertar-nos para a verdade e a prática do bem. Isso é simples, a verdade é o ensinamento, a prática do bem é a gente botar em prática o ensinamento. Porque o ensinamento ele não manda fazer nenhuma maldade, manda. Se vocês acharem o ensinamento, algum deles está falando assim, que você tem que fazer uma maldade, não tem, não existe nisso aí no ensinamento. Né? Para que a gente se torne fracos e pequeninos, para que se tornar de fracos e pequeninos, para a gente se tornar veículos fortes e poderosos. Fortes e poderosos, para quê? Para que a gente quer ficar forte e poderoso? Para ajudar os outros. Para poder trabalhar para criar o reino do céu. Né? Tem uma musiquinha, né, que é de ensinamento, que tem, né, que ela fala: o reino do céu deve ser criado primeiramente no interior de cada um. Quando você está bem, é difícil de desestabilizar, viu? É difícil. Desestabiliza, porque o negativo vem com mais vontade, entendeu? Mas é mais difícil. Então a gente tem que tentar estar sempre bem para evitar que alguma coisa errada venha te atrapalhar. Né? Então, é basicamente coisas simples, às vezes, que a gente tem que estar mais atento. Né? O ministro ontem ele falou das oferendas, não sei se vocês prestaram atenção, né? Mas é uma coisa, às vezes, que não precisa nem falar muito, é uma coisa que você, toda vez que você passa a vida inteira vendo acontecer, você vê, né? Você sabe como tem que ser feito. Eu acho que cada um de nós, a gente tem que prestar atenção como as coisas são feitas, porque a gente não sabe em que momento a gente vai ser chamado para fazer aquilo. Né? Eu sempre fiquei atento. Por quê? O ministro Márcio faz o culto, o ministro Silva está aqui, mas se não tiver os dois, eu faço o culto. Não tenho nenhuma dificuldade, entendeu? Porque eu sei como tem que ser feito. Então a gente
gente tem que estar prestando atenção. Ah, preparar a oferenda? Tem que prestar atenção como que é as oferendas, né? Ah, o mico é em cima, a caixa de gratidão é embaixo, né? Então, mais ou menos assim, qual é a ordem que entra? Da ordem que chega, na ordem que está lá dentro, na sala de oferenda, a ordem que chega aqui. Então, é coisa às vezes que a gente é só ficar atento de como são feitas as coisas para que a gente possa dar continuidade, né? Porque hoje tem uma mais novinha aqui, mas a mais novinha já está ficando uma velhinha também daqui a pouco. Mas se a gente for ver aqui, nós somos um grupo de idosos, né? E a gente tem que passar isso para frente, a gente tem que passar ensinamento de meditação. Eu fico muito feliz, vocês têm visto as fotos da África? A idade, a média de idade lá é metade da nossa aqui. Entendeu? É um pessoal bem mais jovem. Então eu fico feliz, porque o ensinamento vai correndo. Daqui a pouco eles vão estar ficando mais velhos lá, de repente está voltando para cá. Como veio do Japão para cá, né? Depois daqui foi para lá e foi para outros cantos, daqui a pouco dos outros cantos volta para cá de novo, né? Mas a gente tem essa vontade de que o ensinamento continue e não pare, né? Ele continue e não pare. Tá bom? Tá bom, gente? Obrigado, boa semana para vocês.